Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. O plenário da Câmara aprovou em primeira votação esta semana o projeto do Executivo que estabelece regras para o funcionamento das Dark Kitchens em São Paulo. A regulamentação das cozinhas, que atendem à demanda de entrega de refeições por toda a cidade, as Dark Kitchens, propõe novas regras que incluem critérios ambientais, de incomodidade e sobre as instalações. São duas subcategorias de uso, de acordo com o espaço, ruídos gerados por equipamentos e veículos de entregadores e fornecedores. A votação se deu em quórum qualificado, mínimo de 2/3 dos vereadores da Casa, ou seja, 37 votos favoráveis, de acordo com a lei de zoneamento da cidade. O substitutivo da liderança do governo foi votado e aprovado por 40 votos favoráveis, 9 contrários e 1 abstenção. O projeto incluiu um artigo voltado à alteração de uma lei de 2016 sobre medições sonoras em grandes eventos, como shows, partidas de futebol, entre outros. O limite da pressão sonora sugerido é de até 85 decibéis. Essa inclusão dividiu os vereadores. A líder do Partido Novo preferiu se abster. A gente está falando de Dark Kitchens e tem lá um meio de um parágrafo que fala sobre a quantidade de decibéis em grandes eventos. Isso é muito preocupante. Olha, para mim, eu sou uma vereadora de primeiro mandato, eu não sou uma política, eu tenho uma dificuldade enorme de me reconciliar com um projeto que eu acho que é um projeto importante para a cidade e que tem uma situação dessa onde eu sou contrária. Então, se eu voto contra, eu estou votando contra um projeto que é bom para a cidade. Se eu voto a favor, eu estou ajudando a cidade a ficar mais barulhenta. Então, assim, a minha preferência seria que isso fosse tratado no projeto separado, a questão dos decibéis, os shows, que são importantes para a cidade. O vereador delegado Palumbo, do MDB, a bancada do PSOL e alguns vereadores do PT foram contrários. Em relação às cozinhas, tem alguns ajustes que precisam ser feitos, mas o principal motivo diz respeito à inclusão de um tema que não diz respeito às cozinhas, que é a elevação do nível de ruídos até 85 decibéis em shows em qualquer parte da cidade. Isso, para mim, é inaceitável. Primeiro, é um tema que não deveria ser tratado nesse projeto, num projeto próprio, com debate próprio. E segundo, é um volume de ruídos exagerado e muito acima da legislação atual, que prevê em zonas residenciais 55 decibéis, no máximo 65. Ele não cria uma regulamentação forte o suficiente para gerar bem-estar aos moradores que estão ao redor, que foi colocado um outro artigo que não está relacionado ao projeto, que é um artigo que tem a ver com o limite máximo de decibéis para regiões que tem show, enfim, que é outra coisa, na verdade é outra coisa. Não tem a ver diretamente com Dark Kitchen e que aumenta o volume máximo de decibéis numa região residencial também. Colocamos no texto da lei aquilo que a prefeitura entende que pode manter a atividade, mas com algumas restrições, limitando o número de cozinhas, tendo a questão também do ruído. Então, são vários aspectos importantes. E com referência aos decibéis, nós não estamos aumentando absolutamente nada. Nós estamos, inclusive, limitando uma coisa que está ilimitada. Algumas atividades estão excluídas de qualquer limite. Então, vou dar um exemplo para você, né? Atividades, festividades religiosas, o carnaval, a festa junina, são jogos de futebol. E lá nessa mesma letra fala em shows, bandas e música. São shows de forma periódica e de grande porte, que vai precisar ter um decreto que vai identificar que é de grande porte. Então, tranquilizar a sociedade, a gente vai fazer com muita cautela, vamos votar em segunda, tem ainda um bom caminho para a gente poder aprimorar o projeto. Já o projeto que prevê a concessão e permissão de equipamentos públicos dentro do Plano Municipal de Desestatização foi aprovado por 36 votos favoráveis e 13 contrários. A gente entrega o patrimônio público para a iniciativa privada explorar e com esse recurso que vem a gente aplica em asfalto. Então a gente é totalmente contrário a um projeto de entrega do patrimônio público e também da aplicação. Quais são as prioridades da cidade de São Paulo? Não é o asfalto, consequentemente não é o asfalto. A gente tem moradores em situação de rua, morando debaixo das pontes, dos viadutos.
E a gente tem que ter esse recurso voltado para as áreas sociais aqui no município de São Paulo. Então, por isso, nós somos contra o projeto. Os recursos que vão para o Fundo Municipal de Desestatização são prioritariamente investidos na área de saúde, de educação, de segurança, de habitação, de transporte. Então, cabe ao vereador que fez a crítica fiscalizar. Esse é o nosso papel. Então, a gente mostra uma votação em primeira, a gente vai fazer audiências públicas e trazer para uma segunda votação. Passou para a segunda votação por unanimidade, 51 votos favoráveis, o projeto que autoriza a regularização fundiária urbana de edificações, loteamentos e conjuntos habitacionais de interesse social. A votação foi nominal em quórum qualificado devido à lei de zoneamento do município. A questão de criar um mecanismo que permita a regularização fundiária, então quem ali está numa casa, num lugar que não tem ali, digamos que a garantia, a escritura assim, da casa, mas está ali há muitos anos, às vezes por ser uma ocupação antiga, uma ocupação que tem décadas, vai permitir um mecanismo para que a pessoa tenha segurança da sua habitação. Todos os projetos aprovados seguem para a segunda votação em plenário. Maglio, essa questão das dark kitchens precisava ter uma regra mais clara, né? Porque a população do entorno vem sofrendo bastante com muito barulho, né? Aquele entra e sai de motoboy o tempo todo, às vezes depois do horário permitido. Sem dúvida nenhuma, Carol, sempre um privilégio participar e, sem dúvida nenhuma, é uma questão que tem de ser regulamentada. A partir do momento que houve a pandemia, nós passamos a ter efetivamente um aumento gigantesco das chamadas dark kitchens, que são aquelas cozinhas industriais que exatamente prestam serviço para os entregadores. Né? É o delivery, chamado delivery, porque a pessoa não podia sair de casa, então isso aumentou demais. E em áreas residenciais. Então, em princípio, isso fere a lei de zoneamento. Como é que é a lei de zoneamento? Você tem que ter área residencial, você tem que ter área industrial e área comercial. É evidente que isso é uma grande utopia. A gente vive numa cidade que, lamentavelmente, é muito difícil até para os vereadores, até para o prefeito, para controlar isso, porque não tem fiscalização suficiente. Essa que é a grande realidade. A questão das dark kitchens ela é fundamental em relação ao barulho. A gente tem o PSIL, que todo mundo acha que é PSIL, fazer PSIL, mas na verdade é uma sigla, né? O plano PSIL significa Plano de Silêncio Urbano. Então, exatamente esse nome, Plano ou Programa de Silêncio Urbano, acabou gerando essa sigla PSIL, que é interessante. Agora, também é complicado cumprir. Então, é um projeto que eu acredito que em segunda votação, ainda evidentemente que nós teremos debates, os vereadores estarão no plenário para debater, inclusive essa questão de você colocar até 85 decibéis, que é, sem dúvida, um barulho grande, é um barulho para shows e tudo mais. Gera muita polêmica, os moradores do entorno não querem de locais como grandes estádios onde tem shows. A gente tem visto isso muito aqui em debate na Câmara, né? Com certeza, e inclusive ultrapassa, a gente sabe, o horário limite, né? Muita gente até às 10 da noite pode, normalmente a gente ouve falar isso. Então a gente vai aguardar, porque em segunda votação esse projeto deve ser discutido, inclusive a oposição levantou algumas questões interessantes, né? O próprio governo promete efetivamente avaliar tudo isso e a gente vai estar aqui para comentar quando de fato for ou não aprovado. Né? Com certeza, ainda vai ter muito debate sobre o projeto. Sem dúvida. E nesta semana, os vereadores que integram a CPI dos aplicativos pediram à Justiça que investigue empresas citadas pela comissão. Os parlamentares, integrantes da CPI dos aplicativos, formalizaram uma representação ao Ministério Público de São Paulo, solicitando que as empresas Uber e 99 Táxi sejam investigadas pela Justiça antes mesmo da elaboração do relatório final. Ao encaminharem a investigação ao Ministério Público, os vereadores pretendem agilizar o processo de triagem das informações e acelerar um pedido de ressarcimento aos cofres municipais. Nós estamos antecipando para o Ministério Público alguns itens que já foi falado aqui e falas importantes das empresas que estiveram aqui. De todas as empresas que estiveram aqui, mas especificamente da empresa Uber e da empresa 99, porque dados e dados que precisam ser confrontados e o mecanismo precisaria de mais 12 meses para fazer os confrontos dos pagamentos.
Então, isso daí, nem a Secretaria da Fazenda consegue fazer nos próximos meses, nem a CPI. O vereador Adilson Amadeu, do União, presidente da CPI dos aplicativos, abriu a reunião confrontando a Uber, que novamente afirmou que a CPI divulgou informações sigilosas, fato que inviabilizaria os trabalhos de investigação. O vazamento de informações repercutiu entre os vereadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito. Quem não tem compromisso com segurança de dados é a Uber. A Uber é que deixa um sistema fraco, hackers vazar informação de passageiros. Quem vaza informação, quem não tem segurança, é a própria Uber. A gente vê denúncias como essa todos os dias. Eu acho que nós temos sim que enfrentar esses poderosos, nós temos que ingressar no Ministério Público, nós temos que entregar ao Ministério Público tudo que essa CPI já conseguiu apurar. A CPI também colheu o depoimento do ex-secretário executivo do CEMUV, Comitê Municipal de Uso do Viário. Antônio Denardi foi questionado sobre a existência de um estudo do viário para pautar o preço público pelo uso das vias. Esse estudo do viário, sempre a CET contribuía com dados técnicos para ajudar nessas reuniões. Não teve assim um conclusivo, eram dados técnicos para buscar, como diz, uma melhor remuneração pelo uso do viário público. Os trabalhos da CPI dos aplicativos devem ser encerrados em dezembro. A vereadora Luana Alves, do PSOL, pediu para que o relatório final, além de apontar toda a questão financeira e tributária que envolve o pagamento do preço público, entregue um material relativo às condições de trabalho fornecidas pelas empresas. Para além da gente ter essa linha de atuação, que é uma linha que tem a ver com os cofres da cidade, com o pagamento que elas têm que fazer, também a gente quer colocar a questão das condições de trabalho, né? Isso é muito importante. Tem algumas mudanças legislativas que eu acho que tem que ser feitas em relação aos trabalhadores de aplicativo. Não estou dizendo que tem que virar CLT, nada disso. Não necessariamente, mas tem que ter uma mudança. Não dá para ficar num híbrido que não é nem CLT e nem autônomo. Máglio, o presidente da CPI, o vereador Adilson Amadeu, falou que eles estão antecipando alguns assuntos com o Ministério Público. E é interessante isso, a CPI representando junto ao Ministério Público antes mesmo do relatório final. Que é sem dúvida, o grande tema, a grande conclusão da CPI. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ao final, o relatório, ele é direcionado para o Ministério Público. E com tudo aquilo que se observa. Com as coisas erradas que já se observou nessa. O exemplo é, por exemplo, vou dar aqui, a Uber tem uma sede em Osasco e operar em São Paulo. Quer dizer, isso não está certo. Tanto que eles mudaram a sede. Exatamente. Então aí você já começa a ver que tem problema. A questão do tratamento com os funcionários, com aqueles que prestam serviço, que a vereadora Luana Alves disse bem, quer dizer, tem que se definir tudo isso. Então, o que está acontecendo é que a CPI está fazendo o trabalho dela, está pegando muita coisa errada. E, claro, quando esse relatório for para o Ministério Público, ele vai ter subsídios para mandar para a Justiça e falar assim, olha aqui, tem muito erro aqui. Então, a CPI está cumprindo o trabalho dela, eu acho que está indo num bom caminho, viu, Carol? Com certeza. No próximo bloco, tem audiência pública temática da Comissão de Finanças sobre o orçamento da cidade para o ano que vem. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com Câmara em Ação. Na última terça-feira, a Comissão de Finanças e Orçamento realizou a segunda audiência pública temática para o orçamento de 2023. Desta vez para o turismo e a cultura. O vereador Dr. Sidney Cruz, do Solidariedade, foi nomeado relator do orçamento.
A Secretaria Municipal de Turismo, recriada em maio de 2022, vai contar com 315 milhões de reais no ano que vem, previstos na Lei Orçamentária Anual, para o fomento de eventos e manutenção da pasta. Na PILOA de 2023 nós temos em torno de 39 milhões para fomento ao turismo e também apoio a alguns eventos que chegam em São Paulo, eventos estratégicos importantes para a cidade, para que a gente fomente o turismo esportivo, o turismo cultural, a gastronomia. Então, a nossa ideia é que o orçamento de 2023 aumente provavelmente 40% para a pasta de turismo. Da pasta de cultura, a empresa de cinema e audiovisual SP Cine tem 26 milhões e meio de reais orçados para 2023. Um dos objetivos que consta no plano de metas é instalar 10 novas salas do circuito SP Cine nos CEUs, Centros Educacionais Unificados, com investimento de 14 milhões de reais. Então, até o final de 2023, teremos totalizadas 30 salas em funcionamento na cidade. A Fundação Teatro Municipal terá 136 milhões e 600 mil reais para a gestão do teatro, corpos artísticos e escolas de dança e de música na Praça das Artes. Para 2023, dentre as metas, está ampliar os cursos, programação artística e terminar obras na Praça das Artes. A sede administrativa do Teatro Municipal é a Praça das Artes e ela tem 2 edifícios. Um está completo, em pleno uso, e o outro não foi finalizado e tem muito potencial, com salas de ensaio, salas com finalidades variadas e até uma réplica do palco do teatro. Então, a finalização desse edifício é indispensável. A Secretaria Municipal de Cultura tem proposta orçamentária de 651 milhões e 800 mil reais para o próximo ano. Dentre os destaques, há o fomento às diversas linguagens e programas. O EMI é a nossa escola de iniciação artística que, há 12 anos, ela existia só na região do Jabaquara e nós começamos a fazer a expansão do EMIA. Então, o primeiro a ser inaugurado, secretário Rodolfo, foi na Brasilândia. E a gente mudou drasticamente o perfil de atendimento dessa escola. E o EMIA, ele não faz uma formação só com a criança, é uma formação com a família. E agora nós estamos fazendo uma reforma na Casa de Cultura de Parelheiros, onde vai ser inaugurado o próximo EMIA, e nós teremos mais 2 EMIAs para ser inaugurado na cidade, finalizando com 4 EMIAs, todos em regiões de extrema vulnerabilidade da cidade. Apesar do crescimento nos recursos da cultura, a preocupação dos vereadores está na execução do orçamento. A falta de servidores dificulta a aplicação. A gente não consegue mais discutir orçamento sem rediscutir a própria Secretaria Municipal de Cultura, né? O próprio funcionamento, a quantidade de funcionários, a capacidade de execução dos seus projetos. Acho que esse é um ponto mais importante. Nomeado relator do orçamento, o vereador Dr. Sidney Cruz endossou a ideia de fazer um projeto de lei para suprir a falta de servidores. E tenho certeza que no próximo ano, no início do ano, a gente possa apresentar um projeto para abrir concurso para atender essa demanda que vem impactando, infelizmente, negativamente, nas execuções dos coletivos culturais aqui na cidade de São Paulo. Há um déficit de funcionário. Vamos reconhecer que eles estão se desdobrando lá na cultura. Não há um concurso público específico para a de cultura. Foi discutido até de fazer um projeto de lei, que se tornar uma lei, para haver contratação direta na cultura, que não existe. Maglio, vale ressaltar a importância da participação dos munícipes nessas audiências temáticas do orçamento do ano que vem. Sem dúvida, Carol. É como se fosse o orçamento da nossa casa. A gente, quando tem uma receita em casa, a gente tem que administrar para as determinadas despesas o quanto que eu vou direcionar. É assim, só que num nível evidentemente muito maior. A cidade de São Paulo tem um orçamento para 2023 de 95 bilhões e 800 milhões de reais. Quem fala, puxa vida, é muito dinheiro, mas também tem muita despesa. Com uma questão, todo o orçamento ele fixa a despesa e estima a receita. Ou seja, você já tem a despesa que você sabe que tem. E a vereadora Elaine do Quilombo Periférico, ela levantou uma questão interessante. Você vê que em toda a situação, por exemplo, Secretaria de Cultura, você vai ver que lá tem uma verba que é destinada para a administração da unidade. Entra essa questão dos funcionários que foi falada.
Então eu preciso de mais gente para poder fazer uma gestão. E o que você falou é fundamental. É hora das pessoas comparecerem às audiências públicas, os movimentos culturais principalmente, não é? A questão do turismo, os empresários, olha, peraí, vocês estão dizendo que a gente vai ter tanto, mas peraí, acho que a gente precisa de um pouco mais. Então, é essa hora de comparecer. E não são só essas temáticas, nós teremos tantas outras. Teremos também a questão das subprefeituras, o orçamento que é direcionado, e aí sim a participação da população tem de ser fundamental. Para dizer, olha só, esse dinheiro que vocês estão falando que vão dar aqui para o meu bairro, ele não vai ser suficiente. Então, tudo isso é importante levar para os vereadores, principalmente para a Comissão de Finanças, que vai efetivamente fazer aquele substitutivo que você conhece bem, que acaba sendo votado em primeira, segunda votação no final do ano, né? É importante lembrar que as audiências do orçamento continuam, né, aqui na dúvida, Câmara. sem dúvida. A população pode participar e quem não puder participar também pode acompanhar pela Rede Câmara, né? Sem dúvida, pela Rede Câmara. Inclusive, você pode assistir a audiência pública, você pode participar pela internet, você pode mandar sua sugestão. Então, quem está com a audiência pública está lá dizendo, olha, fulano aqui está falando aqui pela internet que ele está precisando disso, daquilo, para acrescentar e para agregar, né, Carol? Com certeza. A substituição dos ônibus movidos a diesel por veículos 100% elétricos foi tema de uma reunião na última terça-feira entre o prefeito Ricardo Nunes, o presidente da Câmara Municipal Milton Leite e representantes da Enel e SP Trans. A substituição dos ônibus movidos a diesel por veículos 100% elétricos faz parte das metas estabelecidas pelo prefeito Ricardo Nunes, que pretende, até 2024, aumentar dos atuais 2% para 20% a proporção de veículos não poluentes na frota. Uma responsabilidade muito grande com relação às questões ambientais, às questões de saúde, né? Lembrando que a gente tem 62% da emissão de dióxido de carbono proveniente dos veículos que circulam em São Paulo, quase metade disso é proveniente dos ônibus. Portanto, a gente precisa, nessa cidade que é uma megalópole, né, uma das maiores cidades do mundo, fazer ações contundentes para as questões ambientais, acertando o nosso compromisso com relação à descarbonização, de emissão zero de gás de efeito estufa até 2050 e dando uma boa qualidade para os passageiros, porque é um ônibus mais silencioso, mais confortável e, fundamentalmente, muito respeito ao meio ambiente. A projeção é de que ainda este ano, cerca de 150 novos ônibus circulem pelas ruas da capital paulista. Já para 2023, a expectativa é que 1.500 veículos não poluentes integrem o transporte público paulistano. Esse é um investimento grande. Um ônibus elétrico ele custa aproximadamente 2,5 milhões. É um padrão para 85 passageiros. Se você pegar o mesmo ônibus a diesel, ele custa em torno de R$600 mil. Portanto, o elétrico é muito mais caro, mas o ganho ambiental é muito grande. E tem uma questão, para a gente ter uma ideia. Um ônibus que circula na cidade de São Paulo durante o mês inteiro gasta R$25 mil de diesel. O mesmo trajeto, a mesma quantidade de viagens no ônibus elétrico gasta R$5 mil. Então a gente vai ter um ganho no decorrer do tempo. Considerando justamente a busca dessa tecnologia por meio de baterias, a gente consegue trabalhar tanto a questão do seu carregamento dentro de uma infraestrutura de garagem, como também uma autonomia necessária para fins de ampliação desse tipo de transporte totalmente movido a energia elétrica. Com isso a gente deixa de depender também da rede aérea e possibilita que toda a infraestrutura seja instalada dentro das garagens dos ônibus da cidade de São Paulo. O anúncio do aumento de ônibus elétricos se alinha com a lei aprovada na Câmara em 2017, que trata da redução de poluentes dos transportes públicos na cidade de São Paulo. É uma lei de minha autoria, nós melhoramos, trouxemos a cidade a parâmetros de primeiro mundo, que respeita evidentemente o meio ambiente. A cidade de São Paulo deu um exemplo e hoje leva a termo nesse grande contrato, nessa grande parceria que se formou, para que a cidade tenha os veículos com emissão zero já e a fórmula apresentada, os recursos apresentados e as fábricas rodando, produzindo os ônibus para a cidade de São Paulo. Será um case para o mundo. A aquisição dos ônibus elétricos faz parte de uma parceria entre a Enel e a SP Trans. A Enel entrará como agente na área de tecnologia e com a gente dando suporte financeiro para as empresas que não têm, digamos assim, laço para tamanho financiamento. Ela se dispôs a assumir esse risco econômico de financiar, entrar como lastro da Enel e como parceiro da cidade de São Paulo no financiamento desses carros. Até porque eles vendem as energias para nós, eles têm interesse numa energia limpa. Então, formou-se a parceria perfeita.
Maglio, é uma meta realmente ambiciosa e necessária também, né? Sem dúvida. E a gente sabe que a legislação vem trabalhando em nível nacional até a esse respeito. O diesel que é mais utilizado é o S500. Só para que o telespectador tenha uma ideia, esse diesel S500, ele tem uma capacidade de poluição gigantesca. Monóxido de carbono e enxofre, o que é pior para o meio ambiente. Aí se chegou, pelo menos, a um avanço nessa questão, trazendo o diesel S10, que o presidente disse agora, padrão europeu, que reduz principalmente a emissão de enxofre, Mas ainda não é o ideal. Então, o futuro o que é? O futuro é você trabalhar com veículos elétricos. A gente vê, inclusive, a indústria automobilística já disponibilizando esses veículos, né? Você já tem determinados locais que você chega e a pessoa deixa lá o carro estacionado e carregando, né, a bateria de energia. Assim é com o transporte coletivo. É evidente que é demorado, São Paulo é uma cidade gigante, não é? Tem muito transporte coletivo a ser substituído, mas eu acho que esse pensamento é o ideal, porque é aquela história, poluição zero, você trabalha com eletricidade, você não tem emissão de fumaça. Eu me lembro, e você deve se lembrar, daqueles ônibus antigamente que soltavam uma fumaça impressionante, que você respirava, não se sentia até mal. Isso, graças a Deus, não se vê mais por esse avanço na questão do diesel, que é um diesel mais padrão europeu que está sendo usado agora. Mas ainda não é ideal. O ideal é o elétrico, que está vindo aí com força, né, Carol? Se Deus quiser, vai demorar um pouco, mas a gente vai ter uma frota 100% elétrica, né? É o o que a gente espera, com certeza, com certeza. Maglio, muito obrigada mais uma vez pela presença e participação aqui no Câmara em Ação, pelos seus comentários. Você sabe que é um privilégio estar sempre com você aqui, com o telespectador da TV Câmara, da Rede Câmara, e a gente está à disposição para novos programas. Obrigada, Maglio. Esse foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. A gente volta na próxima semana atualizando você sobre o que acontece no Legislativo paulistano. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.